Série 7. A nova ciência da mente. Bloco 1. O cérebro como instrumento da mente. Seja muito bem-vindo ao Elevação da Consciência. Este canal nasceu com um propósito profundo e muito claro: unir o que por séculos foi fragmentado na experiência humana. Aqui, ciência e espiritualidade caminham juntas. Física, biologia, neurociência, psicologia, cosmologia, filosofia, ancestralidade e misticismo não são tratados como opostos, mas como linguagens diferentes apontando para a mesma verdade. Ao longo das nossas séries, percorremos temas como a unidade fundamental do universo, o despertar da consciência humana, a prática espiritual aplicada ao cotidiano, a autocura e a regeneração energética, a cura integral do indivíduo, da sociedade e do planeta, e as leis invisíveis da manifestação e da cocriação. Tudo isso faz parte de uma grande obra contínua chamada A Jornada da Consciência, do Eu ao Infinito. E agora, nesta série 7, A Nova Ciência da Mente, damos um passo ainda mais profundo: compreender quem pensa, como pensamos e o que realmente é a mente humana. O ponto de partida desta série. Começamos por uma afirmação simples, mas revolucionária: o cérebro não é a mente. O cérebro é o instrumento da mente. Essa compreensão muda completamente a forma como você se percebe, como lida com seus pensamentos, com suas emoções, com sua identidade e com a própria realidade. A visão tradicional, cérebro como origem da mente. Durante muito tempo, acreditamos que pensamentos são produzidos pelo cérebro, consciência é um subproduto da atividade neural, e que, quando o cérebro cessa, a mente desaparece. Essa visão, chamada de materialismo reducionista, foi importante para o avanço da ciência, mas hoje ela já não explica muitos fenômenos fundamentais da experiência humana. A própria ciência começou a perceber seus limites. O que a neurociência realmente mostra? A neurociência moderna nos revela algo fascinante. O cérebro é uma central de processamento, não uma fonte última. Ele recebe informações sensoriais, interpreta sinais elétricos e químicos, cria mapas da realidade, coordena funções do corpo e responde estímulos internos e externos. Mas, atenção, em nenhuma parte do cérebro foi encontrado um centro da consciência. Não existe um neurônio do eu. Não existe uma região onde a consciência reside. Ela não está localizada. Ela está presente. Casos científicos que desafiam o modelo antigo. Há inúmeros casos documentados que desafiam a ideia de que a mente é apenas o cérebro, pessoas com grandes áreas do cérebro danificadas que mantêm identidade e lucidez. Crianças com hidrocefalia extrema vivendo vidas normais. Estados de consciência clara durante coma. Experiências de quase morte com percepção lúcida fora do corpo. Esses fenômenos não são mais ignorados. Eles são estudados. E eles apontam para algo essencial: a consciência não depende exclusivamente da matéria cerebral. O cérebro como receptor e modulador. Uma analogia muito usada hoje é a do rádio. O rádio não cria a música. Ele capta, decodifica e transmite. Se o rádio quebra, a música não deixa de existir. Apenas não é mais expressa por aquele instrumento. Da mesma forma, o cérebro não cria consciência, ele a recebe, modula e expressa. A mente é o campo. O cérebro é o tradutor. A mente como campo de informação. A física moderna já trabalha com campos invisíveis: campo eletromagnético, campo gravitacional, campo quântico. Nada existe isolado. Tudo emerge de campos. A mente, segundo essa nova visão, é um campo informacional consciente, que interage com o cérebro, com o corpo e com o ambiente. Pensamentos não são coisas. São padrões nesse campo. Espiritualidade milenar confirmada pela ciência. O que hoje a ciência começa a admitir, as tradições espirituais sempre souberam. No Vedanta, o cérebro é um instrumento da mente sutil. No budismo, a mente é fluxo e observação, não identidade fixa. No cristianismo místico, fala-se da mente renovada. No hermetismo, o universo é mental em sua essência. A consciência precede a forma. A forma responde à consciência. Pensamentos não são você.
Aqui está um dos maiores pontos de libertação deste bloco. Se você observa um pensamento, então você não é esse pensamento. Se você percebe uma emoção, então você não é essa emoção. Você é a consciência que observa. O cérebro produz conteúdos. A mente observa, escolhe, sustenta ou solta. Neuroplasticidade, a prova viva. A neuroplasticidade comprova isso de forma clara. O cérebro muda conforme aquilo que você pensa repetidamente, aquilo que você sente com intensidade, aquilo que você foca com atenção. Mas quem escolhe o foco? Quem direciona a atenção? A mente. O cérebro aprende. A consciência lidera. Por que isso muda tudo na prática? Quando você entende que o cérebro é um instrumento, você para de se identificar com pensamentos negativos, você deixa de lutar contra a mente, você aprende a educar sua atenção, você assume responsabilidade pelo seu estado interno. Isso não é controle rígido. É alinhamento consciente. O grande erro da humanidade moderna. Invertemos a ordem natural. Colocamos o cérebro como mestre e a consciência como consequência. Isso gerou ansiedade crônica, sensação de separação, perda de sentido, medo existencial. Mas estamos vivendo uma transição. A nova ciência da mente propõe uma integração, nem negar o cérebro, nem idolatrá-lo, mas compreendê-lo como aquilo que ele realmente é, uma tecnologia biológica sofisticada a serviço da consciência. Quando essa ordem se restabelece, a mente se acalma, o corpo se regula, a vida se reorganiza. Este é apenas o primeiro passo desta série. Vamos explorar agora emoções como energia em movimento, pensamento, intenção e realidade, estados elevados de consciência, o poder da presença e a mente coletiva da humanidade. E, aproveite este momento, inscreva-se no canal Elevação da Consciência, curta, comente e compartilhe em grupos de suas redes sociais. Isso faz uma grande diferença para o algoritmo do YouTube, para alcançar mais pessoas. É um gesto simples, que nos ajuda bastante. Gratidão! Aqui, não buscamos convencer. Buscamos lembrar. Porque quando a mente encontra seu verdadeiro lugar, a consciência se expande. E a jornada continua. Bloco 2. Emoções, energia em movimento. Compreendemos que o cérebro é um instrumento da mente. Agora, damos um passo essencial adiante. Vamos falar de algo que todos sentimos, mas poucos realmente compreendem. Vamos falar das emoções. O que realmente são emoções? A palavra emoção vem do latim emovere, que significa energia em movimento. Isso não é apenas poesia. É ciência. Toda emoção é um estado energético, um padrão bioquímico, elétrico e informacional que percorre o corpo e influencia pensamentos, decisões, saúde e comportamento. Você não tem emoções. Você entra em estados emocionais. A visão científica das emoções, do ponto de vista da biologia e da química, emoções ativam neurotransmissores, alteram hormônios, modificam o sistema imunológico, mudam o funcionamento do cérebro, afetam o coração, o intestino, as células. Uma emoção sustentada por muito tempo torna-se um estado fisiológico crônico. A ciência chama isso de psicossomática. A espiritualidade chama de desequilíbrio energético. Ambas estão falando da mesma coisa. Emoção não é fraqueza, é informação. Por muito tempo, fomos ensinados a reprimir emoções. Engole o choro. Não sinta raiva. Seja forte. Mas emoções não reprimidas não desaparecem. Elas se armazenam. No corpo. Nos músculos. Nos órgãos. No sistema nervoso. Emoções ignoradas tornam-se tensão. Tensão constante torna-se doença. O corpo sente antes da mente entender. A neurociência mostra que o corpo reage emocionalmente antes do pensamento consciente. Primeiro vem a emoção. Depois vem a interpretação. Por isso, muitas vezes você sente algo antes mesmo de saber explicar o porquê. O corpo é um sensor refinado da realidade.
A visão das tradições espirituais. As tradições ancestrais sempre souberam disso. Pajés indígenas dizem que emoções são espíritos em movimento. O Ayurveda fala de desequilíbrio dos doshas emocionais. A medicina chinesa associa emoções a órgãos específicos. Raiva ao fígado. Medo aos rins. Tristeza aos pulmões. Alegria excessiva ao coração. A ciência moderna começa agora a confirmar essas correlações. Emoções moldam a percepção da realidade. Duas pessoas podem viver a mesma situação e experimentar realidades completamente diferentes. Por quê? Porque a emoção filtra a percepção. A realidade não é apenas o que acontece. É como seu sistema emocional interpreta o que acontece. Exemplos do dia a dia. Quando você está com medo, seu corpo entra em contração, sua visão fica limitada, suas decisões são defensivas. Quando você está em paz, o corpo relaxa, a mente se abre, novas possibilidades aparecem. A emoção define o campo de possibilidades que você percebe. Grandes mestres e o domínio emocional. Jesus falava de paz antes de qualquer milagre. Buda ensinava equanimidade como base da libertação, que é um estado mental caracterizado pela estabilidade emocional e calma, independentemente das circunstâncias externas. Mestres indígenas entram em estados emocionais elevados antes de curar. Eles não negavam emoções. Eles transcendiam o apego a elas. Emoção sentida, emoção liberada. Uma emoção plenamente sentida, sem julgamento e sem resistência, tende a se dissolver naturalmente. O problema não é sentir. É resistir. Quando você permite que a emoção passe, a energia se movimenta e o sistema se reorganiza. As emoções são a ponte. A mente pensa. O corpo sente. A emoção traduz. Por isso, trabalhar emoções é trabalhar diretamente na cura, na clareza e na expansão da consciência. Você não precisa eliminar emoções negativas. Você precisa aprender a escutá-las. Toda emoção traz uma mensagem. Quando compreendida, ela se transforma. A elevação da consciência emocional. À medida que a consciência se expande, emoções tornam-se mais sutis, reações tornam-se escolhas e conflitos tornam-se aprendizados. Isso não é repressão. É maturidade emocional. Emoções não são inimigas. São mensageiras. Quando você aprende a ouvi-las, o corpo se alinha, a mente se aquieta e a consciência se expande. Aqui, emoção não é fraqueza. É energia despertando consciência. Bloco 3. Pensamento, intenção e realidade. Neste canal, estamos trilhando uma jornada profunda, compreender a mente humana não como um acaso biológico, mas como uma ponte viva entre consciência e realidade. Já compreendemos que emoções são energia em movimento. Agora, damos um passo ainda mais decisivo. Vamos falar sobre pensamento, intenção e realidade, três aspectos distintos que, quando compreendidos separadamente, confundem, mas quando integrados, revelam uma das maiores chaves do despertar humano. O erro comum: confundir pensamento com intenção. A maioria das pessoas acredita que pensar algo é o mesmo que criar algo. Mas isso não é verdade. Pensamento é uma forma mental. Intenção é uma direção consciente. Realidade é a resposta sistêmica a estados internos sustentados. Pensamentos passam. Intenções organizam. O pensamento como padrão neural. Do ponto de vista da neurociência, pensar é ativar circuitos neurais específicos. Pensamentos são impulsos elétricos acompanhados de sinais químicos, organizados em padrões repetitivos. Eles surgem, se associam e desaparecem. Você pode ter milhares de pensamentos por dia, sem que nenhum deles gere transformação real. Por quê? Porque pensamento sozinho não comanda o sistema. A intenção como força organizadora. A intenção é diferente. Intenção é quando a consciência escolhe um sentido, sustenta uma direção, alinha emoção, atenção e ação. Na física, sistemas se organizam a partir de vetores. Na mente, a intenção é esse vetor. Ela não força a realidade.
Ela organiza probabilidades. O que a física moderna revela? Na física quântica, não existe observador neutro. O ato de observar interfere, seleciona, colapsa possibilidades. Isso não significa que pensar cria matéria de forma mágica. Significa que a consciência participa do processo. A realidade não é fixa. Ela é relacional. Intenção não é desejo. Aqui está um ponto essencial. Desejo vem da falta. Intenção vem da presença. Desejo diz, quando isso acontecer, estarei completo. Intenção diz, eu ajo a partir do estado que escolho sustentar. Por isso, desejos muitas vezes frustram. Intenções coerentes transformam. O papel da emoção na criação. Pensamento sem emoção é fraco. Emoção sem direção é caótica. A intenção surge quando o pensamento ganha clareza. A emoção ganha coerência. O corpo entra em alinhamento. Esse conjunto cria um estado interno estável. E a realidade responde a estados, não a palavras. Biologia e coerência. A biologia moderna mostra que estados internos prolongados alteram a expressão genética, modulam o sistema imunológico e mudam comportamentos inconscientes. Isso se chama epigenética. Você não muda a vida com ideias isoladas. Você muda a vida quando muda quem você está sendo. Exemplos simples do dia a dia. Uma pessoa que se vê como incapaz, percebe menos oportunidades, evita riscos, confirma sua própria crença. Outra pessoa com intenção clara, age diferente. Percebe caminhos antes invisíveis. Cria resultados distintos. A realidade externa responde ao estado interno sustentado. Mestres espirituais intenção, Jesus dizia, seja feita a tua vontade. Não como submissão, mas como alinhamento. Buda ensinava a intenção correta como parte do caminho. Pajés indígenas entram em estado antes de qualquer ritual. Monges treinam a mente para sustentar direção interna. Eles sabiam, a realidade responde à qualidade da consciência, não ao esforço bruto. Intenção é postura interna. Intenção não é repetir frases. Não é forçar pensamentos positivos. É uma postura silenciosa do ser. É quando suas escolhas, emoções e ações caminham na mesma direção. Isso gera coerência. O cérebro responde à intenção. Quando a intenção é clara, o cérebro filtra informações diferentes, a atenção se reorganiza, decisões mudam automaticamente. Você não precisa controlar tudo. O sistema se ajusta. A realidade não pune. Não recompensa. Ela reflete. Ela responde ao estado médio que você sustenta ao longo do tempo. Momentos isolados não criam destino. Estados recorrentes, sim. Poder pessoal não é controlar o mundo. É governar o próprio estado interno. Quem domina isso, sofre menos, reage menos, cria mais e vive com mais sentido. Isso é iluminação aplicada à vida real. O despertar como integração. O despertar não é abandonar o mundo. É compreender como ele funciona. Pensamento dá forma. Emoção dá energia. Intenção dá direção. Ação dá corpo. Quando isso se integra, a realidade responde. Espiritualidade madura não promete controle absoluto. Ela ensina responsabilidade consciente. Você não cria tudo o que acontece, mas participa de como responde a tudo. E isso muda tudo. Pensamento, intenção e realidade não são separados. São camadas do mesmo processo. Quando você compreende isso, a mente se aquieta, o esforço diminui e a vida flui com mais inteligência. E se estiver gostando deste conteúdo, inscreva-se neste canal, Elevação da Consciência, curta, compartilhe e siga conosco nesta jornada. Aqui, não ensinamos fórmulas. Revelamos caminhos. Porque quando a consciência se alinha, a realidade responde. Bloco 4. Estados elevados de consciência. Ao longo desta série, estamos compreendendo a mente humana como um sistema vivo,
consciente e treinável. E agora chegamos a um dos pontos mais profundos de toda essa jornada, os estados elevados de consciência. O que são estados elevados de consciência? Estados elevados de consciência não são dons sobrenaturais concedidos a poucos. São níveis de funcionamento do sistema humano, da mente, do corpo e da consciência, em maior coerência, clareza e presença. Eles representam mais lucidez, mais compaixão, mais amor, menos medo, menos reação automática. Em termos simples, é quando o ser humano deixa de viver no modo de sobrevivência e passa a viver no modo de presença consciente. Consciência como um espectro. A ciência moderna, a psicologia transpessoal e as tradições espirituais concordam em algo essencial: a consciência não é tudo ou nada. Ela é gradual. Existe um espectro de consciência. Assim como um atleta desenvolve força, resistência e técnica, com treinamentos diários, o ser humano desenvolve níveis de percepção, integração emocional e clareza mental. Nada acontece por acaso. Tudo é treino. Estados iniciais, consciência reativa. No início da jornada, a maioria das pessoas vive em estados reativos, pensamentos compulsivos, emoções desreguladas, identificação total com o ego, medo constante e necessidade de controle. A neurociência chama isso de domínio do sistema límbico. A espiritualidade chama de inconsciência. Não como julgamento, mas como diagnóstico. O primeiro salto, consciência observadora. O primeiro estado elevado surge quando o ser humano aprende a observar a própria mente. Esse momento é crucial. Você percebe, eu tenho pensamentos, mas não sou meus pensamentos. Eu sinto emoções, mas não sou minhas emoções. A ciência chama isso de metacognição. A espiritualidade chama de despertar inicial. Aqui nasce a liberdade. Estados intermediários, coerência e presença. Com prática, persistência e intenção, o sistema começa a se reorganizar. O cérebro entra em padrões mais coerentes. O sistema nervoso se regula. O corpo sai do estado constante de ameaça. Estados como atenção plena, compaixão espontânea, empatia, paz interna sem motivo externo começam a surgir naturalmente. Não por esforço, mas por alinhamento. O papel da ciência nesses estados. Estudos mostram que estados elevados de consciência aumentam a coerência cardíaca, reduzem inflamação, melhoram o sistema imunológico, alteram padrões cerebrais, aumentam clareza cognitiva. O que antes era chamado de espiritual, hoje é mensurável. Nada disso acontece sem treino. Assim como um atleta não desenvolve excelência sem disciplina, o despertar da consciência exige prática diária, observação constante, intenção clara e amor pelo processo. Espiritualidade sem prática é teoria. Prática sem amor vira rigidez. Estados elevados não são fuga da dor. Não. Significam presença na dor sem colapso. O ser humano desperto não foge do sofrimento. Ele o atravessa com consciência. Isso é maturidade espiritual. Grandes mestres como exemplos de estados elevados. Ao longo da história, alguns seres humanos alcançaram estados de consciência extraordinários. Buda representou a lucidez plena. Krishna, a integração com o todo. Pajés indígenas, a comunhão com a natureza. Místicos cristãos, a entrega absoluta. E Jesus representou o estado máximo do amor consciente encarnado. Jesus, o mestre do amor. Independentemente de crença religiosa, Jesus pode ser compreendido como um estado de consciência. Um ser humano que não reagia pelo medo, não agia pelo ego, não separava-se dos outros. Amava sem condição. Perdoava sem cálculo. Agia a partir de uma consciência unificada. Isso não foi milagre aleatório. Foi estado sustentado. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, essa frase não fala de moral. Fala de estado de consciência. Jesus não pediu adoração. Pediu transformação interna. Ele mostrou o que é possível quando o ser humano treina a mente, purifica a intenção,
sustenta o amor. Estados elevados e o corpo. O corpo responde diretamente ao nível de consciência. Estados elevados reduzem hormônios do estresse, melhoram a regeneração celular, aumentam vitalidade e ampliam percepção. O corpo não é um obstáculo à espiritualidade. É o instrumento dela. A chave central: amor treinado. Amor aqui não é emoção romântica. É estado interno. É quando o ego perde centralidade, a compaixão surge naturalmente, o julgamento diminui, a separação se dissolve. Amor é coerência elevada. Qualquer ser humano pode chegar lá. Essa é a mensagem mais importante desta série. Estados elevados de consciência não são privilégio de poucos. São potenciais humanos universais. Mas exigem responsabilidade, disciplina interna, persistência e humildade. Não é rápido, mas é possível. O caminho não é linear. Haverá avanços e recuídas. Momentos de clareza e momentos de confusão. Isso não é falha. É treinamento. Consciência se expande em espiral. O impacto na vida prática. À medida que a consciência se eleva, conflitos diminuem, decisões se tornam mais sábias, relações se tornam mais verdadeiras, o medo perde força, a vida ganha sentido. Iluminação não é sair do mundo. É habitar o mundo com consciência. Estados elevados de consciência não são um destino distante. São um caminho vivo, diário e possível. Cada pensamento observado, cada emoção compreendida, cada ação alinhada ao amor é treino. Como um atleta da consciência, você se torna aquilo que pratica. Tudo o que exploramos até aqui, o cérebro como instrumento, as emoções como energia em movimento, o pensamento, a intenção e os estados elevados, converge para um único ponto essencial: a presença. A presença não é um conceito espiritual abstrato. Ela é o estado mais real que um ser humano pode habitar. O que é presença, de verdade? Presença não é apenas estar aqui fisicamente. É estar inteiro no momento, sem dividir a atenção entre passado e futuro, sem fragmentar a energia em memórias e expectativas, sem viver em constante antecipação ou arrependimento. Presença é quando a consciência retorna para si mesma. A ciência do agora. A neurociência mostra que a maior parte do sofrimento humano não vem do que está acontecendo agora, mas do que a mente projeta. O cérebro, quando preso ao passado, ativa circuitos de culpa, medo e ruminação. Quando preso ao futuro, ativa ansiedade, controle e antecipação excessiva. Mas quando a atenção repousa no agora, o sistema nervoso se regula. O corpo entra em segurança. O cérebro desacelera. A clareza emerge. Presença como estado fisiológico. Estar presente reduz cortisol. Equilibra o sistema nervoso autônomo. Aumenta a coerência cardíaca. Melhora a tomada de decisões. Amplia a percepção sensorial. A presença não é apenas espiritual. Ela é biológica. O corpo reconhece quando você voltou para casa. O agora na espiritualidade universal. Todas as grandes tradições apontam para o mesmo lugar. No budismo, o despertar ocorre no instante presente. No hinduísmo, o Atman é reconhecido no agora. No sufismo, Deus é encontrado no momento vívido. No taoísmo, o fluxo acontece no presente. E no cristianismo místico, há algo ainda mais direto. Jesus e o poder do agora, nos evangelhos apócrifos, especialmente no Evangelho de Tomé, há uma frase profunda atribuída a Jesus: o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos. O reino não é futuro. Não é após a morte. É um estado de consciência presente. Jesus não ensinava a fuga do mundo. Ensinava a habitar o agora com totalidade. Não vos preocupeis com o amanhã. Essa frase, muitas vezes mal compreendida, não é um convite à irresponsabilidade. É um convite à presença radical. Porque quando você está presente, age melhor. Escolhe melhor. Sente melhor. Vive melhor.
A presença é inteligência em estado puro. O erro da mente moderna. Vivemos em uma cultura que glorifica a distração. A mente está sempre lembrando, comparando, antecipando e julgando. Isso fragmenta a energia vital. A espiritualidade verdadeira começa quando a atenção retorna ao que está vivo agora. Exemplos simples do cotidiano. Quando você come sem presença, o corpo não reconhece o alimento da mesma forma. Quando você conversa sem presença, o outro sente, mesmo sem saber explicar. Quando você trabalha sem presença, o esforço aumenta e a clareza diminui. Mas quando você está presente, o tempo parece desacelerar. O gesto se torna preciso. A ação flui. Isso não é misticismo. É funcionamento natural do sistema humano. Presença e cosmologia. Na cosmologia moderna, o tempo não é absoluto. Passado e futuro existem como possibilidades informacionais. O único ponto real de interação com o universo é o agora. Tudo acontece aqui. Sempre aconteceu. Sempre acontecerá. A presença é o ponto de contato entre consciência e cosmos. O poder silencioso da presença. Estados elevados não precisam de espetáculo. Grandes mestres falavam pouco, porque estavam presentes. Pajés entram em silêncio antes do ritual. Monges cultivam atenção plena por décadas. Místicos passam anos treinando agora. Presença é treinamento. Presença não é ausência de pensamentos. É importante compreender isso. Estar presente não significa mente vazia. Significa mente não dominando a consciência. Pensamentos podem surgir, mas você não se perde neles. Você observa. Você escolhe. Você permanece. O agora é um portal. Não para outro mundo, mas para esta vida vivida plenamente. Quando você entra no agora, o ego perde força. O medo se dissolve. O amor emerge naturalmente. Não como emoção, mas como estado. A presença como base da iluminação. Iluminação não acontece no futuro. Não acontece após conquistas externas. Ela acontece quando a consciência habita plenamente o agora. Por isso, tantos mestres apontaram para o mesmo lugar, com palavras diferentes. Cada momento é prática. Ao caminhar, ao respirar, ao ouvir, ao falar, ao silenciar. Não é preciso mudar a vida. É preciso estar na vida. O poder transformador da presença. Quando a presença se torna hábito, relações se curam. Decisões amadurecem. Conflitos se dissolvem. A vida ganha profundidade. A presença é o solo onde tudo mais floresce. O poder da presença não está em fazer mais. Está em estar inteiro. Aqui. Agora. Tudo o que você busca já se manifesta neste instante, quando você está presente o suficiente para perceber. Aqui, o agora é o caminho. E o caminho está vivo. Bloco 6. A mente coletiva da humanidade. Não falaremos apenas da mente individual. Falaremos da mente que nasce quando consciências se encontram. Falaremos da mente coletiva da humanidade. Aquilo que pensamos, sentimos e vibramos nunca fica apenas em nós. A grande revelação do nosso tempo. Durante séculos, o ser humano acreditou ser um indivíduo isolado, separado do outro, separado da natureza, separado do cosmos. Mas a ciência moderna e a espiritualidade ancestral estão apontando para a mesma verdade. Nós estamos interligados. Não simbolicamente, não poeticamente, mas literalmente. O que é a mente coletiva? A mente coletiva é o campo invisível formado pela soma das consciências humanas. Cada pensamento que você sustenta, cada emoção que você alimenta, cada intenção que você vibra, entra em ressonância com esse campo. Assim como neuronews formam um cérebro, seres humanos formam uma mente planetária. A ciência dos campos. A física moderna já compreende que o universo não é feito apenas de partículas, mas de campos de informação. Campos eletromagnéticos.
Campos quânticos. Campos mórficos. O biólogo Rupert Sheldrake propôs que comportamentos, hábitos e padrões se organizam em campos compartilhados. Quando um aprende, o campo inteiro se atualiza. Isso significa que consciência é contagiosa. Neurociência e interconexão. Nosso cérebro possui neurônios de espelho. Eles nos permitem sentir o outro. Quando alguém sofre, o corpo reage. Quando alguém ama, algo se abre em nós. Isso não é empatia abstrata. É biologia da conexão. Somos feitos para sentir juntos. Espiritualidade ancestral e a mente do mundo. Povos antigos sabiam disso. Os indígenas falam do espírito da tribo. Os aborígenes chamam de tempo do sonho. Os hindus chamam de Akasha. Os egípcios falavam do campo de Maete. Os gregos falavam do Nous, a mente universal. A linguagem muda. A verdade permanece. Jesus e a consciência coletiva. Quando Jesus disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei, ele não falava apenas de fé. Falava de campo de coerência. Quando consciência se alinham em amor, algo maior se manifesta. O problema da mente coletiva é inconsciente. Por muito tempo, a humanidade vibrou medo, separação, culpa, escassez. Guerras não começam com armas. Começam na mente coletiva. Crises não surgem do nada. São reflexos de estados internos compartilhados. A Terra sente. A sociedade expressa. O corpo adoece. Mas algo está mudando. Estamos vivendo uma transição silenciosa. Mais pessoas questionam. Mais pessoas sentem. Mais pessoas despertam. A ciência começa a falar de consciência. A espiritualidade começa a dialogar com dados. A medicina começa a olhar o todo. Não é coincidência. É evolução coletiva. A mente coletiva como organismo vivo. Imagine a humanidade como um único ser. Cidades seriam como órgãos. Redes seriam como sinapses. Tecnologia seria o sistema nervoso. E a consciência, o fator decisivo. Quando pensamentos são tóxicos, o corpo sofre. Quando emoções são reprimidas, o sistema adoece. Quando há coerência, o organismo floresce. Aqui está a parte mais importante. Você importa. Não importa se você é uma pessoa comum, se vive em silêncio, se não aparece para o mundo. Cada consciência que desperta altera o campo. Uma pessoa em presença impacta milhares inconscientes. Estudos mostram que quando um pequeno grupo sustenta a coerência emocional, o campo ao redor se reorganiza. Paz gera paz. Clareza gera clareza. Amor gera amor. Não por idealismo, mas por ressonância. Responsabilidade sem culpa. Não estamos falando de culpa coletiva. Estamos falando de responsabilidade consciente. Não é sobre carregar o mundo. É sobre cuidar do que você emite. Pensar é criar. Sentir é propagar. Viver é ensinar. A nova humanidade começa dentro. Não haverá nova terra sem novos estados de consciência. Não haverá cura social sem cura emocional. Não haverá paz global sem presença individual. A mente coletiva se transforma quando indivíduos se transformam. O futuro que se forma agora. Tecnologia consciente. Ciência com ética. Espiritualidade com pés no chão. Sociedade baseada em cooperação. Isso não é utopia. É possibilidade real, se a consciência acompanhar. Você não está aqui por acaso. Você não assiste a este vídeo por acaso. Ao e você reconhece essa verdade. Ao elevar sua consciência, você eleva o campo. Ao escolher presença, você cura além de si. E se ainda não se inscreveu, faça parte do canal Elevação da Consciência. Aqui, ciência e espiritualidade caminham juntas. Aqui, despertar é uma prática diária. Aqui, cada mente que desperta muda o mundo. Gratidão profunda por caminhar conosco.